Muito boa noite com muita alegria. Glória a Deus, povo abençoado. Rádio Hebron, muito boa noite, pessoal que está pela rádio conosco. Interrompemos aí os louvores por uma horinha. Você pode compartilhar também, para você que está na rádio, dá para você compartilhar. Entra aí, agora o aplicativo está super 10, aí dá para compartilhar a rádio, dá para você gravar os louvores. Lembrando, tem notícia nova para vocês aí da rádio. Quem não é da rádio, está vendo no Facebook também, está aí notícia nova de primeira mão. Hoje acrescentamos, eu acredito que próximo de uns 80 a 100 louvores, né, Paty? Mais ou menos hoje, só hoje, né? Mais ou menos isso aí, acho que foi quase 100 louvores. Nós temos acrescentado mais uns 100 e pouco, 120, 130 louvores há uns 15 dias atrás, então a rádio está firmona, cheia de louvor novo, Preto no Branco já está lá, Aline Barros novo, Tom Carf, Fernandinho, as novas dele, e assim por aí vai, né? Lembrei de alguns aí. Então tem bastante coisa nova na Rádio Hebron, então não deixe de compartilhar, compartilhe com a tua família, compartilhe com os amigos, né? Enfim. Boa noite, Bispo Akane, com muita alegria. Boa noite. Boa noite, Paty, com muita alegria. Boa noite, com muita alegria. Jaque, boa noite, com muita alegria. Boa noite. O Jaque está aqui ao meu lado direito. Glória a Deus. Boa noite, a Bispo está aqui também para a direita. A Paty está aqui de frente. É que a Paty ela vai ficar assim, ó, para fazer o coraçãozinho no final, ela é a pupila da Bispo. Fala sério. Eliane Assis, boa noite com muita alegria, glória a Deus pela sua vida. Camille, minha filha linda, boa noite com muita alegria. Deixa eu ir. Valéria, boa noite com muita alegria, saudade. Chile, boa noite com muita alegria. Chile é Mococa, né? Mococa, um grande beijo para Mococa aí, amo Mococa. Estaremos em Mococa muito em breve, saudade do povo de Mococa. Ô povo lindo, que saudade. As equipes de milagres, né? Maísa, né? Não entrou ainda, mas ela daqui a pouco está na rádio aí. Maísa, nossa representante, né? Mais que oficial de Mococa. Olha, grande. Mococa foi uma grande bênção na nossa vida, um grande presente de Deus, né? Nós estávamos em Aguaí, imaginei. E o tão engraçado de Mococa, eu sempre olhei pelas 5 cidades vizinhas. Então eu olhava lá Espírito Santo de Pinhal, cheguei até olhar Pirassununga, Casa Branca, São João da Boa Vista, Estivagé, Mojimirim, Mogi Guaçu. Fui rodando a minha região, né? Olhando todas as cidades. E eu nunca olhei para o Mococa, por que pareça, né? Me perdoe, né? Não orava para Mococa e chegou a ter Mococa. Olha que lindo, né? Através dos grupos, acho que de alguma outra cidade vizinha lá. E aí, quem diria, né? Espiritual, nossa oração é como rede. Realmente, tanto a gente não imagina. Que nós fomos justamente parar numa cidade onde a gente não tinha orado, olha que lindo, né? Mas chegamos até lá. Então, glória a Deus. Mas tem um detalhe também, né? Você fala, mas você não orou por Mococa, só que por outro lado, nós estivemos em Mococa e foi a única cidade onde nós ungimos os 4 cantos da cidade, todos os pontos principais, né? Não, então, eu digo, na Aguaí nós estivemos lá, das outras cidades nós oramos por ela, mas nós estivemos lá fazendo o que fizemos em Mococa, né? Sem contar, né, que o pastor, ele passa por todas as cidades do interior, que é grande. Também, pastor que viaja, para quem não sabe, né, pastor é carreteiro, então toda cidade que ele vai passando, ele vai consagrando. Tem cidade que vocês não querem saber nem o nome. E vira e mexe entra, e hoje ele vai estar indo para Salto, né? Então, aliás, vai ir, não, já está chegando lá. Cidade da Paty aí. Então, glória a Deus, né? A gente chegou em Mococa, uma cidade maravilhosa que nós amamos demais. E vamos estar lá, estivemos também em outra cidade vizinha lá, Santa Rita do Passa Quatro. Também estivemos lá, também uma cidade muito gostosa, né? Fizemos um tour ali, então as cidades ali a gente rodou bastante, glória a Deus. Nossa próxima viagem, com certeza, devemos passar em Araxá, né? Que é dívida, né? Assumir um compromisso aí com a Ana Paula Borges e com a Carol Belchior para a gente estar em Araxá. Então, vamos ver se a próxima viagem, em nome de Jesus, nós conseguimos chegar até lá. Pessoal, queria dar 2 recadinhos antes da gente começar. Lembrando que essa semana nós temos muita coisa importante. Ontem, domingo, nós tivemos o quê? Culto, né? Primícia da nossa semana, né? Então, tivemos palavra que foi ministrada ontem, a palavra poderosa. Então, se você não viu, entra aí no Facebook. Já está também no YouTube, tudo que está no Facebook está no YouTube, então você pode ver a ministração de domingo, palavra poderosa, que a Bispo ministrou ontem. Eu vou falar até para vocês, vou revelar para vocês uma experiência e uma coisa que uma estratégia minha, a partir de domingo agora, como o Senhor tratou diretamente comigo. Ontem eu não consegui anotar, que a Bispo ministrou bastante coisa no domingo, é fato, né? Mas tinha muita palavra poderosa e muita promessa sendo liberada, muita coisa importante, principalmente para esse mês e para essa semana em especial. Então eu vi novamente à noite, né? Eu fui deitar, coloquei novamente. Estava ouvindo louvores, parei, lembrei, falei, você precisa anotar algumas coisas. E eu fui ouvir novamente
aquilo tudo que a bispa tinha ministrado na manhã. E fui anotando. Por quê? Nós temos Marcha para Jesus na quinta-feira. Quem está conosco lembrou já há alguns dias, a bispa liberou uma palavra para o dia 20, que até o dia 20 muita coisa vai acontecer. Então eu anotei no domingo, anotei hoje também no programa, que foi completando aí, quem está com a gente lembrou, sabe que a bispa libera a palavra no domingo e durante a semana ela vai esmiuçando um pouco mais, acrescentando, enfim, detalhando algumas coisas. Então, hoje eu também anotei e eu queria dar se servir a minha opinião para um de vocês, eu vou ficar muito feliz. Para mim, me serviu e foi muito útil. Eu espero que para você sirva também. Comece a anotar. Tudo que Satanás quer é roubar a nossa comunhão, roubar a nossa bênção, né? Então, em nome de Jesus, anota, porque nós, durante o culto e durante as programações, a dispersão vem, nós perdemos o foco. Então, para a gente viver, eu estava até falando com a Paty pela manhã, nós estamos num ano, né, um ano de restituição. Para viver restituição, né, tem tanta coisa para acontecer, e nós precisamos anotar tudo e não perder o foco. E a gente viu que José, né, que está sendo ministrado esse mês todo, então, à luz da palavra, nós estamos no livro de Êxodo, mas José, a gente viu que ele manteve o foco, e nós precisamos manter o foco, não podemos ser roubado, né, por Satanás. Então, a primeira coisa é você anotar, cada vez que vier uma dificuldade, qualquer situação, você vai olhar lá para o que está dizendo que eu tenho que ser obediente. Então, não, não, tá bom. Aí a Luciana está falando que tem amigos em Salto. Olha aí, ó, Luciana também tem amigos em Salto. Luciana Guiar, boa noite com muita alegria. Pastorzão, boa noite com muita alegria. Virgínia, boa noite com muita alegria. Olha, ó, bastante gente, tá vendo? Pastor, glória a Deus. Amanhã estamos vendo o pessoal de Mogi. Aliás, a família amada lá de Mogi. Família que tem crescido bastante na Mogi. Luciana, a família do Maurício aí, família Angeline, a família Galinari. Olha, que família linda, né? A família da Luciana Guiar, aí conhecemos também alguns membros da família dela, então é uma família maravilhosa. Então é isso aí, pessoal. Não deixe de anotar. Palavra importante essa semana, a gente não pode perder o foco. Mais uma coisa. Quinta-feira tem a Marcha para Jesus. Então, para quem vier marchar conosco, quem puder, logicamente, né? A gente vai estar passando, a bispa vai passar amanhã no programa dela, né? Mais detalhes aí, a gente vai se encontrar num lugar que a gente vai avisar para vocês próximo da... Quem é próximo daqui vai vir aqui. Quem próximo vai vir na casa da bispa, aqui 7h30 vai estar aqui na casa da bispa. Agora, né? Quem for direto vai encontrar a gente lá, porque o que acontece? Ou no Bolsão ou lá, nós ficamos entre a Estação da Luz e a Tiradentes. Não dá para marcar lá. Então não dá para marcar. A gente precisa marcar no Bolsão. Então no Bolsão, o ano porque tem gente que vai de se perdeu. Por isso que eu estou te falando isso. Vai A rodovia vai? Então a bispa já vai ser no Bolsão, a gente encontra com vocês no Bolsão. Porque o ano passado ela vai de metrô. Então, marcar só com ela, porque o pessoal se perdeu o ano passado. Então, assim, vamos marcar para estar lá antes, por quê, pessoal? Assim, nós vamos marchar, alguns vão ficar lá depois, vendo os programas, depois vai ter show lá, nós não participamos, nós só marchamos, né? Então, lá da Tiradentes, da Luz, até o campo de Bagatelle, ali no Bolsão a gente já entra ali, próximo da Faculdade de Santana, da Luiz Santana, nós entramos ali e amém. Só no show, nós marchamos. Então, o que eu queria dizer para vocês com relação à marcha? Para que você escreva todos os seus pedidos, como nós fazemos todos os anos. Nós escrevemos todos os pedidos, colocamos na palmilha lá e vamos marchar, decretando a nossa vitória sobre cada uma das situações. E aí, o ano que vem, você vai ticar e falar, isso aqui eu já vivi, isso aqui eu já vivi, e glória a Deus, grande bênção. Amém? Glória a Deus, pessoal. Recados dados. Tem mais um recado. Quarta-feira começa o propósito das famílias, né? O propósito da família conectada em Cristo. O propósito começou somente com as mães, os pais foram aderindo, enfim, hoje está todo mundo. Então começa o propósito da família na quarta-feira. Nós vamos estar mandando um link para vocês, né? Esse mês vai ser diferente. A partir desse propósito, vamos mandar um link para vocês. Quando vocês clicarem no link, automaticamente vocês passam a participar do grupo. Legal? Quem tiver dúvida, entra no WhatsApp da igreja, pode colocar aí, 11 973 8161. Quem tiver dúvida ainda assim, entre em contato conosco, né? Pelo WhatsApp da igreja. Mas você vai receber o link lá e você já vai entrar diretamente no grupo. Vai facilitar bastante para vocês, amém? Ninguém vai ficar de fora. Os pedidos dele não vai caber no palmilha, não. Quem? Maurício. Avisa para ele. Mas o sapato dele é grande, vai caber, sim. Não, nós também
cabe. A gente Meu não coloca cabe, eu coloco duas. na folha. Aí eu Mas faço tem de alguém que eu posso garantir para vocês que vai caber em um cartãozinho desse aqui. resumido. Bem resumido. O senhor precisa de tudo que o senhor sabe, né? Lembra? Claro que ele conhece. Fala assim, pô, se a gente não precisa orar, né? Viu? Se fosse a gente não precisa orar, você já sabe tudo, né? Pedi, dá-se-vos. Bater e... Sabe se usar. Então, glória a Deus. Mais um aí que ela aprendeu hoje. Glória a Deus. Pessoal, abram aí suas Bíblias em Êxodo 24, nós paramos no capítulo 23. Lembrando que nós falamos sobre as 3 festas, né? As festas começaram, o povo saiu do Egito e o Senhor começou a dar as leis, né? Na verdade, assim, deu a lei, os 10 mandamentos, depois começa falando sobre a construção do tabernáculo, e aí nós vamos indo aí. Comentei com vocês na sexta-feira que quando a gente chega em Levítico e em Deuteronômio, que fala sobre as mesmas coisas, alguns assuntos parecidos, o que acrescentar eu vou passar para vocês. Aquilo que já foi matéria dada, ou seja, aquilo que nós já estudamos, já foi ministrado, não vou entrar muito no detalhe, até para que a gente seja mais produtivo. Legal? Eu estava olhando, e logicamente quando a gente vai fazendo estudo, eu vou olhando os 2 livros. E é um complemento, uma coisa ou outra, então nós vamos embora aí, o mês que vem, provavelmente vai ser mais prático no que diz respeito às leis, ok? Tem muita coisa que eu vou passar para vocês hoje. Bispo, mas é cansativo. Não é cansativo. Nós vamos saber, faz parte das escrituras, vamos saber o que tinha lá dentro do tabernáculo. O meu desejo no coração, a bem da verdade, era que eu tivesse aqui uma maquete para que vocês pudessem ver. Não temos braço ainda hoje, mas com certeza nós vamos providenciar aí. Então, para que tivesse uma maquete para que vocês vissem o quanto é importante a forma como foi construído, cada detalhe. A Bíblia fala que o Senhor deu um serviço para artesão mesmo. Então, o Senhor preparou, capacitou cada um das pessoas. A gente vai ver com o Bezalel, né? Mais lá para frente que Bezalel, que fez a parte de ouro e coisa e tal. Então, é um trabalho magnífico. E, logicamente, o Espírito Santo de Deus capacitou todo esse povo para fazer, né? Imagina um povo que era escravo, de repente estava fazendo obras faraônicas, né? Então, glória a Deus aí, amém? Então, vamos orar para a gente começar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite abençoada que o Senhor nos preparou. Quero te pedir nessa noite, Pai, nos limpa, nos purifica de todo pecado, de tudo aquilo que não provém de ti, que possamos entrar na sua presença limpos de mão e puro de coração, Senhor, em nome de Jesus. Quero te pedir nesta noite, tira todo o comichão dos nossos ouvidos, toda a sonolência, todo o cansaço, Pai, para que a gente possa ouvir a tua palavra. Abre o nosso entendimento nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Que a palavra venha se multiplicar, Pai, no interior de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Visita cada um que vai ver na retransmissão, Senhor, da mesma forma, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, para todos sempre. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, vamos lá. Capítulo 24. Capítulo 24, vamos começar a falar sobre a aliança de Deus com o povo de Israel. Então, como eu falei para vocês, o Senhor falou sobre guardar o sábado, que eu já expliquei para vocês, nós guardamos o domingo, semana comercial, né? O mundo foi mudando, muitas coisas. Eu lembro que o pessoal fala, o religioso fala sobre várias situações, né? E a gente fala, poxa, antigamente o povo não via nem televisão. Hoje você pode ver que não tem igreja mais para ver televisão. Né? Se tiver, acho que tiver uma ou duas, eu não conheço mais igreja que proíbe televisão. Por quê? Hoje se usa as mídias sociais para levar o evangelho. Todas as igrejas. Eu passei uma igreja outro dia, na frente estava lá. O pastor estava ministrando, né, o sacerdote, não sei se era pastor, mas enfim, o sacerdote estava lá ministrando, e a câmera estava lá no fundo, lá conectada no YouTube. Por quê? Nós temos que usar para levar a palavra. O que a gente tem que entender, e aí é onde entra a religiosidade, saber que eu estou usando a serviço do Senhor, né? Então, ser religioso nesse ponto, misericórdia, né? Agora, o camarada liga a televisão dele, vai ver coisa que não presta, porcariada. Então, assim, o controle está na tua mão. Agora, o pecado de você mudar o canal é o mesmo de você sair e fazer coisas erradas, né? O controle está na nossa mão, né? Agora, cabe a gente dominar, né, todas as situações para que a gente não cometa tal, né? Vamos lá. As pessoas só podiam aproximar-se, então, aqui começa da aliança, e iam preparar o tabernáculo. Lá só podiam se aproximar, não só do monte, mas dos lugares sagrados de Deus, de acordo com a ordenança do Senhor. Então, aquilo que o Senhor ordenasse, aquilo que o Senhor dava de direção, era o que o povo podia fazer. Então, as coisas não eram feitas da forma que queriam, tudo com ordem e decência. E a gente ministra muito sobre isso. Nós temos que aprender a caminhar com o Senhor. E caminhar com o Senhor é tudo com ordem e decência. As coisas de Deus não dá para fazer de qualquer forma, de qualquer jeito, não é, né, esculhambado, né, com perdão da palavra.
nós temos que entender que tudo que nós vamos fazer para a obra do Senhor, para a casa do Senhor, é com ordem de assim. Você vai entregar uma oferta manca, não entrega. Deixa que outro entrega, Deus vai levantar sempre outro. Ah, mas não tem que fazer? Pode ter certeza que Deus vai levantar outro. A bispa deu testemunho dela ontem, inclusive, falando da forma que ela se derramou no altar lá para limpar a mesa, a cadeira onde o apóstolo ia sentar, e coisa e tal. Depois falou que foi para o banheiro, é isso aí. E se ela não fosse fazer também, entregar a oferta, o Senhor levantou outro para entregar. Estou certo ou errado? A obra do Senhor não vai perecer. Às vezes a pessoa acha, se eu não entregar meu dízimo, a igreja vai morrer. Não vai morrer não, querido. Deus vai levantar outro para entregar. Quem precisa entregar é você, não é o Senhor. O Senhor precisa do seu dinheiro. Então o Senhor vai levantar outro para entregar. Então, muito cuidado. Bem, contudo, Moisés poderia fazer isso, diferentemente dos demais. Moisés podia entrar na presença para falar com Deus, até porque era o elo, né, para falar com todo o povo. Arão e seus filhos, Nadab e Abiú, com mais 70 anciões, tiveram permissão para subir próximo do monte, mas somente poderiam inclinar-se de longe, não próximo como Moisés. Então era algo exclusivo para Moisés. Depois nós vamos ver lá em Levíticos, no capítulo 10, nós vamos ver a morte de Nadab e Abiú. Aí eu vou detalhar um pouco mais para vocês. Por quê? Foi trágica, considerado seu grande privilégio diante do Altíssimo. Ou seja, o cara morreu, o cara tinha acesso, né, a lugares muito próximos, onde muita gente queria ir e não podia ir. E morreram tragicamente, por quê? Eles trouxeram fogo estranho junto ao Senhor e foram consumidos imediatamente. Arão passou grande sufoco lá e foi confortado pelo Senhor e entendeu, né, e ali todo mundo entendeu que as coisas de Deus não se indicam. Lugar santo é lugar santo. Amém? Assim Moisés se referiu a todo o povo, então, conversando com o povo, que concordaram em fazer tudo conforme o Senhor ordenara. Porque o Senhor tinha dado direção para ele, vai ser construído algumas coisas, eu vou dar direção para vocês, e ele foi falar para o povo, olha, o Senhor está dando ordenança, vamos fazer algumas coisas, o povo concordou de imediato. Moisés, então, escreveu todas as coisas, e ali ele deu um altar com 12 monumentos, as 12 tribos de Israel, ou seja, toda a nação seria representada em adoração. As 12 tribos, lembrando, os filhos de Jacó. José estava nessas 12 tribos? Não, né? Manassés e Efraim. Lembra que Jacó, né, trouxe eles e falou, os seus filhos, eu estou adotando os seus filhos, e eles vão ter o mesmo direito como Rubem e Simeão, lembram disso? Olha que eu já ministrei isso, hein? E foi recentemente, então, em nome de Jesus, hein? Amém. Não vou mais fazer pergunta hoje, tá bom? Os jovens dos filhos de Israel ofereceram sacrifícios porque o sacerdócio ainda não havia sido estabelecido. Então, como não tinha havido estabelecido o sacerdócio ainda, nós vamos entrar nisso hoje, então os jovens entregaram holocaustos, eram ofertas queimadas por inteiro nos altares. Então não tinha distinção de nada, colocava a oferta inteira lá e se entregava. Nós vamos ver isso detalhado lá em Levítico, capítulo 1. Nós vamos ver detalhado, ok? Sacrifícios pacíficos eram ofertas de comunhão para o Senhor. Vamos ver também detalhado lá em Levítico, capítulo 3. Amém? Então não vou entrar no detalhe hoje. O derramamento de sangue sobre o altar no sacrifício do Antigo Testamento prenunciou a morte do Salvador, que é aqui, Jesus Cristo. O sacrifício de bois e cabras era um sistema imperfeito, logicamente, né, usado no momento, que seria substituído pela crucificação do Filho unigênito de Deus. Então, lá muda-se, ele foi como, né, a ovelha muda para o matadouro, né, que a gente ministra, o cordeiro, né, entregou ali como oferta viva pelos nossos pecados. E aqui era, né, entregue aqui o rebanho para poder entregar aí o holocausto para livrar o povo do pecado. Amém? A aspersão do sangue sobre o povo fixou a aliança entre Israel e Deus. O povo estava sob o sangue da aliança do Senhor. Isso se assemelha ao nosso relacionamento com Ele, tornando possível pelo sangue do Cordeiro de Deus. Amém? Após verem a Deus, os escolhidos comeram e beberam. Quem? Moisés e os anciões que estavam lá. Esta era uma grande celebração da presença de Deus. Constituía também um ato profético da ceia do Senhor, Jesus com seus discípulos. Lembra que toda vez que, aliás, né, isso que fala que o crente gosta muito de festa, de comer, de beber, né? Refrigerante, lógico, crente. Você vê que Jesus, todas as vezes que ele ia em alguma casa, era uma santa ceia ali, né? Preparava-se grande banquete ali, ele podia dividir um momento de comunhão com todos, né? Então, tá aí uma das coisas porque nós fazemos muito.
A menção de seus pés, ou seja, de Deus, não os pés de Deus, de sua mão, indica que eles avistaram a manifestação do Senhor. Fala que viram, né, o Senhor, na verdade, eles viram uma sombra, né, não viram, evidentemente, o Senhor, né, até porque, até Moisés que pediu para ver o Senhor, só viu ele quando ele passou, fica aqui que quando eu passar você vai me ver de costas, né, então, não tinha como ver. Moisés e os anciões sobem novamente ao monte, vamos ler lá capítulo 24, do versículo 12 ao 18, amém? Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos, porque escrevi para os ensinares. Levantou-se então Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciões, esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficarão convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Lembra que ele já tinha elegido lá 1.000, outros para cuidar de 1.000, outros para cuidar de 100, assim. Então aqui deixou, evidentemente, Arão e Hur, qualquer coisa que chegasse, aquilo que eles não tinham resolvido, né, porque subiram de escala de chegar em Moisés, aí eles iam tentar resolver o que não resolver sem esperar Moisés descer. Amém? Eis que Arão e Hur ficarão convosco até tiver alguma questão, chegue-se a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia, no meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor do cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Aqui é uma situação onde a gente vai ver que muita coisa acontece enquanto Moisés sobe para pegar as escrituras, né? Onde o Senhor vai falar com ele e dá as tábuas da lei. Amém? Capítulo 25. Boa parte do capítulo 25, a gente vai ver lá em Êxodo 35, mais para frente algumas coisas nós vamos ver também, tá? Então eu vou detalhar um pouco só aqui do que fala nesse capítulo. Deus manda trazer aqui o quê? Ofertas para o tabernáculo. Amém? O Senhor dá ordem a Moisés para que o povo trouxesse ofertas voluntárias ao Senhor, mas somente cujo homem o coração se mover, ou seja, não era obrigado. Aquele que entender que deve entregar uma oferta que entregue com amor. Não era uma oferta para qualquer um. Evidentemente não era qualquer um. Aqueles que tinham o quê? Um coração puro para a obra. Aquele que entende o mover de Deus, quando a gente fala de entrega, os valentes de Davi, que tanto a bispa fala todas as manhãs, e te ministra no domingo, é isso, aquele que entregou uma oferta de amor, né? Aquele que tem um coração tocado, entende que a obra precisa e vai entregar uma oferta de amor, e não algo que seja obrigado. Amém? A lista fornecida pelo Senhor a Moisés continha itens e materiais de grande valor, entre eles o cobre, comumente usado no período, naquela época, né? A larga utilização do ferro só aconteceria séculos depois. Então, eles estavam pedindo aqui, realmente, o ouro, né? Tais presentes deveriam ser dados a Deus pelo povo e expressar o seu desejo de adorá-lo em espírito e em verdade. Ou seja, também estariam dando aqui para o Senhor algo que eles também não possuíam, porque até então, quando eles estavam fugindo do Egito, eles não tinham nada. E o Senhor fez com que os egípcios entregarem, as mulheres, as egípcias, entregassem o ouro e a prata, tá lembrado? O povo não tinha, era um escravo, gente. Mal tinha para comer lá, quer dizer, tudo que fornecia, tinha que trabalhar um tanto lá para poder comer, não tinha nada disso. Mas o Senhor tinha prometido, quando eles saíssem, que eles iam levar ouro e prata. E assim o Senhor cumpriu sobre a vida deles. E aqui estava recolhendo, quer dizer, tudo Deus tem propósito. Tá vendo como que a gente fala? Para você, tudo Deus tem propósito. Talvez naquela época eles saíram lá, por que vai adiantar ouro e prata para a gente ir no deserto? Eu te pergunto, para que serviria? Para mandar vai no deserto, vai usar ouro e prata para negociar o quê no meio do deserto? Não vai ficar 40 anos, vai negociar com outro irmão? Vai comprar o quê? O irmão vai na vendinha? Vai no Pão de Açúcar? Vai no... Não tem como, né? No McDonald's? Não tem como. Então, o que acontece? Ali, o Senhor tinha propósito. O propósito nós vamos ver agora. Não só eles vão entregar, como vai ser utilizado também na construção de algumas coisas no templo. Amém? Assim como o solo se tornou sagrado por causa da presença divina na sarça, em chamas, o santuário também seria
sagrado. Então pediu ainda o Senhor que construísse o quê? Um santuário. O que era esse santuário? Um lugar santo, né? Santuário, um lugar santo, precisaria ser construído. O povo vai ficar muito tempo no deserto, embora a gente veja que a construção, toda ela é feita de uma forma prática, para que se precisasse desmontar para levar para qualquer lugar, fosse possível. Mas, evidentemente, a gente sabe que no decorrer da história aí, o povo ficou 40 anos no deserto. Amém? O Senhor, cuja a verdadeira morada é o céu, queria que fosse erguido um lugar que representasse a sua santidade entre os israelitas, para que eles tivessem como exemplo, né? Então, a criação de uma estrutura que servisse de centro simbólico de sua presença entre os hebreus. O modelo passado pelo Senhor para a construção sugere que há uma realidade no céu com a qual o tabernáculo terreno deveria provavelmente se assemelhar-se. Então, muito possivelmente, isso aqui é estudos, né? Olha, provavelmente o que estava pedindo para construir é algo que representasse lá no céu para que o povo pudesse ver a dimensão. Amém? E aí nós vamos para a construção da arca. Então, capítulo 25 aí. Construção da arca, vamos lá. O Senhor pediu ainda a construção da arca. O mais importante símbolo religioso associado ao tabernáculo é justamente a arca. Em algumas traduções fala sobre uma caixa sagrada. Mas é a arca. Amém? Cuidadosamente moldada com madeiras específicas. Você vê que Deus dá direção para tudo, não era feito de qualquer forma? Não pense que foi só com Noé lá na construção da arca, aqui também. E Noé não era carpinteiro, o Senhor deu toda a direção para ele, tudo que iria gastar, a forma como era, ninguém melhor do que o Senhor para dar uma... Mostra a réplica. A réplica da arca está aqui, ó. Arca da Aliança. Né? Não, pé embaixo. Aqui, pesados aqui. Tem marca embaixo, ó, a arca. Nós vamos falar sobre essa arca, tá vendo? Ela tem os ferros aqui do lado, para segurar, tem toda uma direção. Essa fala, bispo, mas o que acontece? Se você ver os camaradas lá, quando foram buscar a arca, lembra com o Davi? O camarada tocou na arca, vou usar, né? Se me falar a memória, hoje tem que estar razoável. O Zá tocou na arca lá e morreu imediatamente. Os caras pegaram a arca e foram carregar no carro de boi. Pô, foi feito com um ferro de um lado para o outro, com as argolas, tudo para segurar para que o povo pudesse levar. Não precisa levar para qualquer um. E a gente tem que entender que coisa santa é santa. Por isso que, às vezes, outro dia eu estava ministrando a Patrícia e eu falei para ela o seguinte: olha, aqui tudo é santo, porque aqui é um lugar sagrado. E aqui a gente está vendo exatamente isso. Então, aqui não dá para a gente... As pessoas têm que entender... Por exemplo, se eu vou usar o computador da igreja, não que ela fosse usar para nada diferente, não é isso, pessoal. Só estava ensinando para ela, por quê? Porque amanhã, se ela for ensinar outra pessoa, ela vai fazer a mesma coisa. Olha aqui, isso aqui é sagrado. Então, é um lugar santo, tem que ser... Aqui a gente vai ver que as pessoas, até para entrar lá, tinham um certo cuidado, não era qualquer um que entrava. Imagine tocar naquilo que era santo. Nós vamos ver situações que só Arão podia tocar. Nem os filhos dele. Depois os filhos, e talvez um outro camarada lá da tribo. Então, olha a situação como era. As coisas santas são assim. Então, a arca, a partir do momento que tocaram de qualquer forma, os levitas não deram atenção, morreu imediatamente. Porque o Senhor tinha dado direção, e nós vamos ver mais para frente aí, que a direção que era? Somente os levitas podiam pegar na arca. E levar ela não em carro de boi, precisa ser transportada na frente lá, meu. Aí o camarada faz o quê? Pega ela na arca de qualquer jeito, o carro de boi dá uma balançada, pegou na arca, morreu na hora. Depois quem queria pegar na arca de novo? Ninguém queria pegar na arca. Foi para onde? Na casa de Obed-Edom. Obed-Edom, a casinha dele, na beira da estrada. Ela chegou, só posso deixar a arca aí? Deixa aí. O cara na casa dele, 3 meses que a arca ficou lá, 3 meses, o cara prosperou barbaridade. Até filho que a mulher não tinha, começou a ter filho. Tamanha fertilidade, né? Mudança de sorte diante dos olhos. Eu fiz um estudo, isso não está escrito lá, mas eu lembro que eu fiz um estudo sobre isso, e a casa dele, a região onde ele morava, era onde passava o povo, né? Para ir de uma cidade para outra, e quando passaram lá, viram a casa dele, falou: o quê, meu? O camarada morreu. Nem Davi queria pegar na arca mais, ninguém queria. E Davi mandou buscar a arca. E Saul deixou muito tempo lá, né? Ficou muito tempo aí quando foi roubada pelos filisteus. Depois os filisteus não quiseram ficar com a arca também, foi para na casa de outro sacerdote, que também não fez nada, ficou lá 20 anos, não mudou a vida dele em nada. Por quê? Virou um objeto comum da casa. Nós temos que entender que a presença de Deus não é um objeto comum na casa, não. O objeto mais importante da nossa casa, se fosse lidar com um objeto, é representado pela arca. Amém? Tá claro, né, pessoal? Em nome de Jesus. Eu falo objeto por causa da arca, que representa a presença de Deus.
e não tiveram cuidado, e o que aconteceu? Ficou lá 20 anos, não mudou nada da história dele. Na casa do Obed-Edom ficou 3 meses, e o cara foi próximo. Quando chegou a notícia para Davi, Davi falou, o quê? Manda trazer a arca para cá de novo. Mas aí trouxe da forma que deveria trazer. E aí Davi entrou na cidade, cantando, pulando, dançando, que até a mulher dele ficou com raiva, né? Por que ele tá no meio dessas mulheres aí dançando desse jeito? Naquela época tinha ciúmes também, viu? Fala sério, meus amigos, vamos lá que isso é de hoje. Então o Senhor pediu a construção da arca, mais um importante símbolo, como eu falei para vocês, cuidadosamente moldado com madeiras específicas, era durável e resistente ao desgaste e aos insetos da época, né? A forma como precisava ser transportado naquela época não era qualquer madeira, né? A gente vê que até a madeira, a especificação da madeira é passada pelo Senhor, que guardaria o documento que confirmava o relacionamento de Deus com a nação. Sua dimensão, segundo os estudos, né, seria de aproximadamente 1,10 m de comprimento, né, e 70 de largura por 70 de altura. Então, mais ou menos 1 metro aí, uma arca razoavelmente grande e pesada pela especificação da madeira que era. O ouro deve ter feito com que a arca ficasse resplandecente e muito valiosa, porque pegaram todo o ouro derretido e foi usado. E é isso que são as especificações que, nesse capítulo, nós vamos ver com relação ao ouro. Com revestimento por dentro e por fora. Então tinha madeira, depois tinha revestimento com ouro. As argolas de ouro com as varas permitiam que a arca fosse transportada, que eu acabei de falar para vocês. Então tinha uma argola do lado, onde passava, né, aqui as varas, tudo em ouro, permitia o transporte rápido, né? Naquela época não podia fazer algo que fosse... Não era primeiro que não era de alvenaria, então tinha que ser algo fácil, porém perfeito, lindo e maravilhoso, mas de fácil transporte, desmonte, para poder montar em outro lugar. Amém? O Senhor determina que era para pôr na arca o testemunho que ele daria, as 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos. Amém? Depois nós vamos o que? Para o propiciatório, que era preciso fazer um propiciatório de ouro com as devidas medidas, tampa da arca, a base da... Isso, a tampa da arca, amém? A base a qual iria colocar também os 2 querubins, né? Deixa eu tirar aqui. Isso aqui é o propiciatório que eu estou falando para vocês, ok? A tampa da arca aqui, então tem os 2 querubins. Eu já vi modelos diferentes com relação aos anjos, tá? Os 2 querubins mais em pezinho, só isso. Mas a Bíblia fala da sombra que as asas faziam, fala de tudo isso. Depois você lê aqui, né? Todo mais, né? A base na qual iria colocar também os 2 querubins, suas asas se estendiam para cima, cobrindo e sombreando a tampa. Então, quer dizer, muito possivelmente as asas abertas assim, fechando a tampa. O Senhor, inclusive, promete a Moisés que se encontraria com ele em cima do propiciatório, né? E ali faria tudo que era necessário Moisés falar para o povo. Então, o Senhor iria até ali, passaria para Moisés, e Moisés repetiria para o povo. Amém? Depois nós vamos para a construção da mesa. Era necessário também a construção de uma mesa que, segundo os estudos, as suas medidas eram de aproximadamente 90 centímetros de comprimento, 45 de largura e 70 de altura. Mesa essa usada para dispor os 12 pães na presença do Senhor. Amém? Claro até aí, pessoal? Tranquilo, né? Porque eu estou passando medidas aí, só mais para curiosidade de vocês aí, porque lá fala em côvados, que, se eu não me engano, cada côvado é 45 centímetros, tá? Então, só para vocês terem aí uma base. Falar o que não falou, eu estou falando. Assim como todo o resto, deveria ser coberto com ouro e possuir moldura de ouro decorativa. Ela deveria ter argolas e varas que pudessem ser apropriadamente transportadas e também protegiam que os objetos sagrados fossem tocados por mãos humanas, não era qualquer mão que podia tocar lá. Todos os utensílios deveriam também ser em ouro, pratas, as taças, né, os recipientes para incenso. Em cima da mesa colocaria também os pães da preposição, que representavam as 12 tribos. Vamos ver isso detalhado lá em Levíticos, então não vou detalhar aqui, ok? O candelabro deveria construir um candelabro rápido. É porque é um assunto que não tem muito que te detalhar, pessoal, mas para conhecimento, mais para ter noção, e eu não posso deixar de ministrar. A escritura é algo sagrado e eu preciso falar para vocês isso também. Okay? Vamos construir também. Nós vamos construir, depois ficou mais fácil. De um método. O candelabro. Deveria construir um candelabro, que é um castiçal, tá? 7 lâmpadas modeladas com muita precisão. A expressão castiçal indica que todos os elementos do castiçal deveriam ser fixados com
como uma sólida, né, peça de ouro, o que demandava uma habilidade e conhecimento dos artesãos. E isso é o que a palavra, a Escritura fala sobre esses artesãos. Logicamente, habilidades dadas pelo Senhor. Uma das 7 lâmpadas deveria ser colocada no meio, flanqueada por 3 braços, um de cada lado. Um símbolo do número 7 remete à passagem da criação lá em Gênesis. Amém? A lâmpada iluminaria o interior do lugar santo, mas ela também é um trabalho de arte por si só, mostrando o prazer de Deus em obras artísticas, uma forma como o Senhor dá determinação de medidas, espessuras e tudo mais. Amém? Esse candelabro pesava aproximadamente 1 talento, que aproximadamente representa 35 quilos. Então, veja que não era algo leve, né? Ao contrário do que todo mundo pensa. Eu lembro quando a gente falou sobre Golias, só a armadura do camarada lá, se fosse pegar tudo, ele dá quase 80 quilos aí. Então, imagina como esse homem era grande aí. Não pense você que Davi enfrentou um cara um pouquinho maior que ele, um cara de 1,60, enfrentando um cara de 2 metros, não, porque, segundo os estudos, ele teria aproximadamente 3 metros. De valor inestimável era esse candelabro. Todo em ouro, imagina, 35 quilos, para a época, era um valor inestimável. Moisés não recebeu apenas instruções sobre como fazer todos esses utensílios, ele atentou-se também no Monte Sinai para o modelo segundo o qual os objetos deveriam ser criados. Amém? Vamos lá, capítulo 26, que também está em Êxodo 36, um pouco mais de detalhe, nós vamos ver lá novamente, capítulo 36. Mas vamos lá, capítulo 26. A palavra tabernáculo, em português, vem do latim tabernaculum, né, que significa tenda, literalmente lugar de habitação. Deveria fazer 10 cortinas divididas em 2 partes, e cortinas internas foram feitas com tecidos delicados de cores. Tudo bonito, cores, né? A gente vê que tem horas falando sobre um azul. Imagina que um azul deveria ser maravilhoso, mas naquela época, né? Tudo isso estava fora do alcance da vista do público, pois elas formavam o forro do teto. Então, somente as autoridades, o sacerdote podia chegar. Imagine a curiosidade desse povo do lado de fora para saber o que tinha lá dentro, né? Fala sério. Era algo assim, né? Não dá nem para a gente imaginar de tamanha beleza, né? Cada uma das peças, você já viajou lá dentro? A gente levou para você ver? Imaginando o cara que tivesse pecado, que entrava com a cordinha amarrada assim, se o sininho tocar. Se o sininho tocar, misericórdia. Tem gente que ia passar uns 10 quilômetros longe. Consumido, mano. Eu te falei para vocês que nadava e avião consumido cada um fogo estranho. Jesus. Se você vê na novela, beleza, tomando um vinho lá, chegaram todos chapadão lá, meu. Na novela, Deus misericordioso. pode falou aí, né? Mas ser sacerdote nesse tempo aí, hein? não era fácil. E tem gente ainda que acha que a gente está no altar, é brincadeira, né? Aliás, acho que antes da pessoa falar de sacerdote, toma cuidado. Primeiro porque a palavra de Deus que meu sacerdote que doeu. E existe um preço, cara, para estar aqui, né? Não é para vangloriar, não é para nada disso. Mas você imagina, o cara está em pecado no altar, vai ser consumido. O pé que vem para o altar. Fala sério, o cara é consumido, como era naquela época. Só que a diferença é, o consumido hoje é diferente daquela época, né? O que o ministro sempre se limpa de entrar no altar? A primeira coisa que eu faço de entrar, eu já vou ali, isso, em nome de Jesus. Brincadeira. A gente sempre ora, e eu oro com vocês, até para que vocês também entrem no altar do Senhor. Por que você acha que eu faço aquela oração? Limpos de mão e puro de coração. Eu faço não só para a minha vida, mas para a vida de vocês também. Porque nós estamos todos recebendo a palavra no altar do Senhor. É uma palavra que vai me curar, que vai me libertar, da mesma forma para vocês. Logicamente, a oração que eu faço no programa Luz da Palavra não é uma oração para curar, não é nada disso. Isso é um programa de manhã com a bispa, que é um programa de estudo. Então, por isso que a oração é diferente. Aí fala, poxa, o bispo está orando rápido, não tem pressa não, pessoal. O horário é meu horário, vamos embora. Até meia-noite eu estou aqui, nesse dia de hoje, depois no dia de amanhã. Cada uma das peças de tecido tinha 12,6 metros de comprimento e 80 centímetros de largura. As cortinas eram agrupadas de 10 seções, a fim de que pudessem ser movidas com maior facilidade. Só o que tinha de cortina aqui é brincadeira, né? Fala sério. Olha, fala sério, coitadinha das ovelhinhas daquela época lá, né?
Cada detalhe acerca das cortinas foi especificado, incluindo as direções nas quais seriam feitas e lançadas. Olha a perfeição de Deus. Quando a gente fala que Deus é perfeito, as pessoas imaginam, mas perfeito a que ponto? Presta atenção, falar quantas cortinas para lá dentro, de que forma que vai lançar. Primeiro que a gente fala assim, né? Muita perfeição demais, né? Coloca a cortina para cá, coloca para lá, aqui mesmo. A bispa puxa a cortina para aqui de trás também, ela puxa de trás, né? Mas é porque é mania do Senhor, né? Tudo perfeitinho, tá certo, tudo pode descer. Você tem gosto de puxar as duas, né? Amém? Assim, o que acontece? Seriam tudo especificado, direções quais seriam lançadas e os colchetes, inclusive. Assim, as peças de tecido se uniam de forma a modelar uma tenda. Tecidos esses feitos de pelos de cabras. Aquelas cabrinhas naquela época sofria, né? As armações seriam feitas para poder ser montadas e desmontadas. De forma prática, uma grande característica da tenda portátil, como eu falei para vocês. Da mesma forma que foi registrada a modelagem dos tecidos, as instruções precisas de armações, encaixes e base foram dadas. Então, tudo era encaixado. Olha que magnífico. A madeira de cetim usada para fazer as tábuas e as barras também foi revestida com ouro. Esse revestimento adicionou um peso extra à estrutura, mas também aumentou a sua beleza e seu valor. O véu que separava o lugar santo do Santíssimo, somente a arca ficaria no Santíssimo. Talvez fosse o tecido mais bonito, inclusive, pendurado nos ganchos de ouro. Por quê? Estava separando o ambiente justamente onde ficava a arca, o lugar mais importante do tabernáculo. A cortina permitia a entrada do tabernáculo, não poderia ser levantada por qualquer vento, por isso era pendurada em colunas. Então, a Bíblia relata que tinha, né, um certo detalhe lá para quê? Para qualquer vento não levantasse a cortina e alguém visse o que tem lá dentro. Por quê? Só quem fosse realmente santo poderia estar naquele lugar. Amém? Capítulo 27. Capítulo 28 é bem extenso. Então nós vamos até o capítulo 27, para não ficar muito pesado esse estudo, e a gente terminar na quarta-feira. Amém? Capítulo 27, vamos lá. Vamos ver se daí a gente vai aproveitar o tempo. Era preciso fazer o quê? O altar do holocausto. Né? Era preciso fazer um altar de madeira de aproximadamente 2,25 metros de largura e 1,35 metros de altura. Pois a medida aceita como padrão de côvado era de 45 centímetros. Então aqui está confirmando aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, que era aproximadamente cada côvado 45 centímetros. As pontas eram saliências em cada canto do altar quadrado. Elas podem ter sido usadas para segurar o animal a ser sacrificado no altar. As pontas também foram ungidas com sangue. Nós vamos ver lá depois em Êxodo capítulo 29. Vários utensílios foram feitos de cobre, incluindo recipiente que ficava suspenso à madeira na altura do altar. Esse recipiente permitia que as cinzas desprendessem e caíssem, né? De uma forma, conforme você ia entregando o holocausto, a cinza ia caindo lá, então tinha todo um aparato para isso, né? O altar oco permitia que as cinzas caíssem no seu centro, e é possível que o altar fosse parcialmente preenchido com terra para protegê-lo do intenso calor do fogo do holocausto. Então você vê que até o lugar para entregar o holocausto e tudo mais tinha, né, alguns detalhes, não era simplesmente, coloca ali e queima, e a gente vai ver, provavelmente na quarta-feira, que tudo era separado, que queimar não se queimava no mesmo lugar, tinha coisa que era queimado fora, né, do ambiente onde ficava o povo, então tem todo um rito aí. O átrio do tabernáculo. O pátio do tabernáculo separava as cerimônias de adoração das áreas comuns. Amém? Este era o disposto de forma a evitar que as pessoas, os animais desgarrados, né, vagassem dentro do santuário. Então era protegido para que nada nem ninguém entrasse no santuário, ou até mesmo um animal desgarrado para poder entrar e destruir tudo. Entrar na tenda só podia ser um ato liberado, algo que o Senhor determinasse, além dos anciões, das pessoas responsáveis, aos sacerdotes. Amém? A entrada era ornamentada com cortinas, assim como no ambiente interior. Numerosas ferramentas e utensílios eram usados apenas no tabernáculo.
Instrumentos comuns não poderiam ser empregados nas tarefas sagradas. Então, o que acontece? Ora, se era tudo sagrado lá, tudo em ouro, você podia pegar algo. É como você pegar um copo lá fora, né, e falar, vou entrar com o copo para tomar. Não, eu tomo aí dentro, mas vou levar meu copo. Não, nada disso. Tudo que era usado lá dentro era um material que ficava lá dentro, consagrado. Então, não era para você trazer para fora e usar. Né? Nem muito menos levar de fora para dentro. Então, aqui a gente já vê muita especificação com relação a isso. O que estava lá era para as pessoas consagradas entrarem limpas, e tem um rito, inclusive, nós vamos ver também na quarta-feira, para a pessoa entrar. Não pense que o camarada chegava lá e entrava de qualquer jeito, mesmo quem podia entrar, que não era assim, não. E a pessoa estava dando exemplo aqui, o cara entrava lá com o sininho, balançou, estava consumido ali mesmo. Né? Então, muito, muito cuidado. Usavam-se faixas de prata para que as cordas segurassem os pilares de sustentação do pátio. O azeite para o candelabro. Por que do azeite para o candelabro? O azeite puro de oliveira era batido para que houvesse lâmpada acesa continuamente. Então, era uma forma de colocar como se fosse um combustível, uma gasolina lá, para que o candelabro ficasse aceso a noite inteira. Pois as lâmpadas não podiam apagar-se, e a instrução era de um decreto perpétuo dos israelitas de geração após geração para manter aquilo aceso. Então, você imagina o cuidado que tinha que ter para levar aqui, no caso, o azeite, para poder ficar isso ligado a noite inteira. Amém? Bom, eu fui até o capítulo 27. Você acha que dá para a gente mais um capítulo aí, Bispo? É muito comprido? Um pouquinho. Se quiser orar, tudo bem. Eu acho que quando ficar muito pesado... Se é muito comprido... É comprido um pouquinho. Então vamos, a gente ora hoje um pouquinho mais curtinho, mas na quarta-feira a gente avança o capítulo 28 e 29, são capítulos grandes, ó. Capítulo 28, 29 e 30 são capítulos grandes, depois são capítulos pequenos, a gente pega 3 capítulos maiores na quarta-feira, na sexta-feira mais light também, sexta-feira o povo está cansado, na sexta-feira passada eu vi o pessoal, chega sexta-feira, a semana puxada aí, a gente não tem esticado do horário, mas enfim. Bom, pessoal, dúvidas, manda aí, né, para o WhatsApp da igreja, estou à disposição. Alguma dúvida, Bispo? Ah, que sorte. Alguma dúvida, Jaque? Ufa, Jaque, tem parte, dúvida? Glória a Deus, esse pessoal é lindo. Eu virei com eles, vocês não vão perguntar para educação, vocês respondem que não para educação. Tá bom, gente. Peraí. Não, deixa eu falar, já perguntei, já passou sua vez. Espera só um minutinho. Deixa eu ver quem que entrou mais aí, então, para me aproveitar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Dona Deise, Cris Mari, está anotando tudo. A Maísa está pela rádio. Maísa pela rádio. Vamos ver aqui. A Dani, muito bem. Dani Silva, boa noite com muita alegria. Marli, boa noite com muita alegria. Sofia, boa noite com muita alegria. Jussiane, boa noite com muita alegria. Ana Paula Borges. Quirino Rodrigues, boa noite com muita alegria. Ana Paula Borges, Araxá, quem? Jussiane, boa noite com muita alegria. Acho que falei todos que apareceram para mim aqui. Senti falta da Lolo hoje, que não estava. Vanessa e Lolo hoje me abandonaram. Vou chamar elas aqui. Mônica Temari, boa noite com muita alegria. Parente da Bispa, prima da Bispa aí, boa noite com muita alegria. Bom, pessoal, glória a Deus. A gente vai se aprofundar, né? Os 5 primeiros livros aí, o Pentateuco, é história. Então, algumas coisas vão se repetir, mas a gente vai fazer de uma forma que seja tranquilo. Então, tem bastante coisa para a gente aprender ainda. Daqui a pouco vamos entrar em livros mais complexos. Não é que mais complexos, né? Livro que tem mais detalhe. Pega aí Reis, né? Que a gente vai ver que em Crônicas volta ao mesmo assunto. Nós vamos ler de uma forma que vocês não estão acostumados. Então, já se prepara quando chegar lá. Nós vamos ver de uma forma completamente diferente. A gente vai estar em Reis, vamos lá para Crônicas, vamos voltar. Então, vai ser, assim, uma viagem maravilhosa. Vai para vocês um estudo extraordinário. Ainda não preparei nada ainda, não estou nem lá ainda, mas enfim, eu tenho certeza que vai ser extraordinário. Dá uma parada aí, vou aproveitar e vou lá. Já deu uma travada no Facebook aqui. E você travou aí, Paty? Não, ainda não. Que voltou. Glória a Deus. Meu computador está sempre no offline. Bom, vamos orar, pessoal, em nome de Jesus. Glória a Deus.
Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, por tudo que aprendemos hoje, Senhor, em nome de Jesus. Quero te pedir que a gente possa multiplicar essa palavra, Senhor, possa multiplicar esse estudo, Pai. Quero te pedir, visita poderosamente a cada um que assistiu, a cada um que vai ver na retransmissão, abre o entendimento, Pai, para receber essa palavra e que ela venha fortalecer a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Toca, cura, liberta e restaura o teu povo e aviva, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Aonde chegar o som da minha voz hoje, possa levar a cura e a libertação que o teu povo tem buscado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Quero te louvar, te agradecer por esta noite, pela minha vida, por tudo que o Senhor fez sobre a minha vida nesta noite, Senhor, me usando como instrumento teu, Pai, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então, eu espero vocês amanhã. Hashtag, né? Palavra do dia, às 8 horas, 8h15, né? Estamos com a bispa aí, em nome de Jesus, hoje, 8h15, né? A bispa hoje. Olha, 8h15, hein, bispa? Beleza, hein? É agora de manhã. Mas de amanhã, ela vai estar 15 para as 8. Então, pessoal, fica atento aí. Fica atento aí, que amanhã ela vai pegar de calça curta aí, né? Camarada de calça curta. 15 para as 8, a bispa já entrou. O senhor caiu da cama, tem o Jefferson caiu da cama, que te jogou. O Jefferson, eu não sei porque o Jefferson. Casa, velho. Eu sei porque o Jefferson não deu meu programa, porque à noite. Eu sei. E de manhã, pela manhã. Acho melhor você ligar pra ele ao vivo no seu programa na quarta-feira. Quarta-feira eu vou ligar pra ele ao vivo. Aí quando ele quiser. Essa aquela vozinha, aí eu vou passar pra todo mundo ouvir a vozinha que ele faz. Uma irmã dele, e a irmã dele tá aqui ainda, fala sério. Eu acho melhor você ligar Vou pra ela ao ouvir, vivo. pra ela saber, né? Porque pastor não é assim que aqui se procede, não. Pastor Jefferson vai estar uma luz da palavra com a gente. Ele não vem só porque tem medo de pergunta. A bispa faz muita pergunta para ele, fica com medo de pergunta. Aí fala sério. Glória a Deus, pessoal. Muito boa noite para vocês. Muito obrigado a todos que estavam aí comigo, resolvendo a transmissão. Esta é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama. Aleluia! Não são essas meninas aqui. Pessoal, um grande beijo e tchau, tchau. Pessoal da rádio, um beijo.